Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas sobre matemática básica, venho agora trazer um dos grandes e mais importantes tópicos que são em relação a resolver equações. No caso, a gente vai começar com equações do primeiro grau com uma incógnita. Primeira coisa, vamos tentar lembrar, vamos tentar entender o que vem a ser uma equação. A palavra equação, pessoal, ela pode ser trocada também por igualdade, por equilíbrio. Então, quando a gente vai buscar resolver uma equação, a gente tem que sempre lembrar que eu preciso manter uma igualdade e eu preciso manter o quê? Um equilíbrio. A ideia do equilíbrio, por isso que você pode, por exemplo, pensar em uma balança. Então, o objetivo de resolver uma equação é pensar que a gente tem uma grande balança, onde essa balança tem que sempre estar em equilíbrio, tá bom? Porque esse símbolo aqui, que é o símbolo de igualdade, esse símbolo é muito forte eu dizer que um número é igual a outro, uma expressão é igual a outra, beleza? Então, primeira coisa, chama-se equação do primeiro grau com uma incógnita, toda a equação que pode ser reduzida a essa seguinte forma: a vezes x mais b igual a zero. Esse x aqui, pessoal, ele é o que a gente chama de incógnita. Ele é o valor desconhecido que a gente vai buscar sempre resolver em uma equação. Então, esse x é a minha incógnita. Beleza. Aí, aquilo que sobra, por exemplo, o a e o b, a gente chama de coeficiente. No caso, o a tem que ser diferente de zero, porque, por exemplo, se eu não tivesse essa parte, eu teria b igual a zero. E aí, essa igualdade só vai ser verdadeira se o b for zero. Então, por isso, para a gente ter uma equação do primeiro grau, eu preciso que o número que multiplica a minha incógnita tem que ser o quê? Diferente de zero. E aí você tem o termo sozinho aqui, que é o que a gente chama de termo independente, que é o coeficiente independente, que é esse carinha b aqui. Beleza. Por exemplo, se eu pego a equação 3x mais 4 igual a zero. Essa equação, o a é igual a 3 e o b é igual a quanto? É igual a 4. E o nosso objetivo vai ser, por exemplo, resolver esse tipo de equação. Só que para isso, a gente vai remeter primeiro à ideia de uma balança, para que a gente tenha noção do que significa manipular algebricamente uma equação. Então, por exemplo, digamos que eu tenho essa balança, eu fiz aqui o desenho como se ela estivesse em equilíbrio. De um lado, eu vou colocar, por exemplo, um pezinho de 3 kg. Então, eu tenho de um lado um pezinho de 3 kg e dois pezinhos iguais, que eu vou chamar de x cada um. Do outro lado, eu tenho um peso de 15 quilos. O meu objetivo é pensar que eu sempre tenho que manter a igualdade. Então, a ideia de resolver a equação é de a gente descobrir x igual a quanto. Então, sempre tentar isolar o x em uma equação do primeiro grau. Para isso, o que a gente tem que pensar? Por exemplo, para eu deixar o x sozinho, eu não deveria ter esse 3. Então, o que eu faço? Eu retiraria esse 3 desse lado da minha balança. Porém, o que vai acontecer? Se você perceber, a balança ficaria em desequilíbrio, porque eu tirei 3 quilos. Então, para manter o equilíbrio, para manter a minha igualdade, eu precisaria tirar 3 do outro lado também. Então, por exemplo, antes eu teria 3 mais 2x igual a quanto? A 15. O que eu fiz? Eu tirei 3, então ficaria 3 mais 2x, estou tirando 3, menos 3, igual a 15 menos 3. Beleza, o que vai acontecer, pessoal? Como eu tinha 3 e tirei 3, desse lado vai sumir o 3 positivo com o 3 negativo, ficando apenas quem? O 2x, igual a 15 menos 3. Então, 15 menos 3, que vai dar o quê? Vai dar 12. Então, agora a ideia. Aqui, vamos dizer assim, talvez seja o processo mais simples de a gente pensar, porque eu estou querendo saber 2 vezes que número é igual a 12. Como o objetivo é deixar o x isolado, nesse primeiro momento, vamos imaginar o que cancela, que eu tenho uma multiplicação. O que cancela uma multiplicação? No caso, eu quero tirar o 2. A divisão. Então, na próxima etapa, eu ia dividir a minha equação por 2 para poder cancelar. Então, ficaria o seguinte, pessoal, ficaria 2x igual a 12, mas cada uma das parcelinhas dividido por 2. Então, o que vai acontecer? O 2 vai cancelar, vai sobrar só o x. O 12 dividido por 2 dá 6. Então, x é igual a 6. Então, significa que para que essa balança tenha equilíbrio, eu tenho que ter dois pezinhos de 6 quilos mais o de 3. Então, porque 6 mais 6 daria 12, 12 mais 3 exatamente igual a 15. Porém, pessoal, esse processo aqui ele é um processo até que devagar, porque eu tenho que ficar somando dos dois lados, tenho que ficar dividindo dos dois lados. Então, para isso, a gente tem processos práticos, dos métodos práticos. Olha só que interessante você observar aqui.
Por exemplo, na equação original, o sinal desse 3 é mais. Observe que no outro lado, na hora que eu fui fazer a continha, apareceu um menos. Então, o que isso significa? Quando você mudar de lado um elemento utilizando adição ou subtração, você vai trocar o de sinal. Então, por exemplo, aqui estava somando 3. Então, do outro lado, ele vai subtrair. Então, você não está mudando de sinal, você está mudando de operação. Eu saí do mais 3 e fui para o menos 3. Se aqui fosse menos, iria para mais. Beleza. Depois que eu fiz todas as contas, juntei o que tinha que juntar, cheguei nesta etapa. Nessa etapa, observe que você tem uma multiplicação. E a operação contrária à multiplicação é a divisão. Por isso que o 2 está multiplicando, a gente disse que ele passa dividindo. Não é que ele passa dividindo. Eu estou efetuando a operação, o quê? Inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. E aí você pode resolver da maneira que você achar conveniente. Ok? Vamos agora para um exemplo aqui, utilizando sempre o processo prático. Beleza? Vem comigo. Por exemplo aqui. O objetivo, então, é sempre você deixar o x isolado. A primeira coisa que é o processo prático é a gente pensar que eu quero deixar letra de um lado, número do outro. Então, tudo que tem letra a gente deixa de um lado, tudo que não tem a gente deixa do outro. O lado que você vai escolher fica a seu critério. Você pode deixar tudo num lado, que a gente chama aqui a esquerda da igualdade de primeiro membro, ou tudo do outro lado, que a gente chama a direita da igualdade de segundo membro. Então, aqui, por exemplo, pessoal, o que a gente já tem? O 3x menos o x eu já consigo juntar. 3x menos x é igual ao quê? 2x. Aí tenho mais 7 igual a 5x menos 8. Se você já está acostumado, fique à vontade em pular etapas, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, primeira coisa, esse 5x. Observe que o sinal dele é mais. Então, se eu mando ele para o primeiro membro, eu estou trocando a operação mais. Então, vem subtração. Então, ficaria 2x menos 5x. Igual. Já vou fazer direto aqui. Eu tenho aqui, ó, mais 7. Então, se eu mando para o outro lado, ele troca a operação mais, vai menos 7. Então, já tem um 8 negativo. Então, ficaria menos 8, que já está lá, menos o 7, que já está chegando. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só. 2x menos 5x dá menos 3x, certo? Igual. Menos 8 com menos 7 dá o quê? Menos 15. Então, agora, o que vai acontecer? Eu preciso encontrar o x. Para encontrar o x, você tem que perceber que aqui só restou uma multiplicação. Então, você tem esse cara para eliminar. A operação contrária à multiplicação é a divisão. Então, quem vai ser esse x? O menos 15, que já está lá, dividido por esse número que está multiplicando, que é quem? O menos 3. Nessa etapa, você faz a regra do sinal. Menos com menos vai dar mais, porque na multiplicação e na divisão e sinais iguais é sempre positivo. E aí sobra 15 dividido por 3, que é igual a 5. Então, aí, finaliza. Essa é a minha resposta. Para você verificar se você fez a equação de modo correto, você pode pegar esse 5 e substituir na sua expressão. Se você chegar que um lado é igual ao outro, então você fez a conta correta. Isso significa prova real. Se você perceber, nessa etapa, onde você não tem mais que somar letra, não tem mais que sobrar número, você tem o seguinte, ó, menos 3x igual a menos 15. Se você traz o 15 para o primeiro membro, ficaria menos 3x mais 15. Como não ficou ninguém lá, é igual a zero. Então, esta etapa você conseguiria dizer que o a é igual a menos 3 e que o b é igual a quanto? É igual a 15. Ok? Então, aqui é só para deixar do modo que eu disse para vocês, que a gente sempre consegue reduzir uma equação do primeiro grau a esse formato. Um número que multiplica a incógnita mais um termo independente. Agora, para a gente finalizar a nossa aula sobre equação, pode acontecer de ter exercícios onde envolvam parênteses, que aí a gente precisa fazer o que a gente chama de distributiva. Vem comigo. Olha só, pessoal, para a gente resolver a distributiva, vamos entender geometricamente o que seria fazer a distributiva. Digamos que a gente tenha dois retângulos aqui, um retângulo azul de lado 2 por x e um retângulo meio vermelhado aqui de lado 2 por 2. Se o meu objetivo fosse calcular a área desse retângulo, a gente teria o quê? Por exemplo, para calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes altura. Nesse retângulo azul, seria multiplicar o 2 pelo x. Então, 2 vezes x, 2x. Ou fazer x vezes 2, só que dá o mesmo resultado. Esse outro aqui é um quadradinho, então seria 2 por 2. Então, 2 vezes 2 seria o quê? 4. Beleza. Só que agora, pessoal, qual que é a ideia? Então, a área desse meu retângulo, a área dele
é dado por 2x mais quanto? Mais 4. O que a gente faz? O que é o processo da distributiva? A distributiva seria como se eu fosse eliminar esse lado desse meu quadrado, deixando um único retângulo grandão. Se eu deixar um único retângulo grandão, todo esse meu lado seria o x adicionado com 2, ou seja, seria x mais 2. Então, o objetivo é fazer o quê? Base, que seria x mais 2, vezes quem? A minha altura. Isso aqui eu posso olhar também como sendo 2 vezes x mais 2. Fique tranquilo. Em geral, a gente gosta de deixar o número na frente do parênteses. Olha só, pessoal, eu já sei o quanto que dá essa área. Essa área dá 2x mais 4, porque já que eu olhei a minha área de forma separada e depois eu olhar a minha área de forma junta, tem que dar o mesmo resultado. Só que é interessante agora você perceber o seguinte, se você pegasse o 2 e multiplicasse pelo x, 2 vezes x, 2x. Se você pegasse esse 2 e multiplicasse pelo 4, 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Esse que é o processo de distributiva. Você pega o número que está na frente de quem? Do parênteses, e ele distribui, ele multiplica para todo mundo que está lá dentro. Isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 7 vezes x menos 4 igual a menos 4 vezes x menos x mais 6 mais 4. Aqui eu usei um pontinho, pode acontecer de você ver um x, tá? Então aí, dependendo do exercício, o x vai ser diferente. Aqui é um x de multiplicação e aí o outro x de incógnita, em geral, utiliza-se a letra minúscula. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a distributiva. O 7 vai multiplicar o x e o menos 4. Então vai ficar 7x menos. Por que menos? Porque o sinal do 7 é mais, o sinal do 4 é menos. Então mais com menos dá menos. 7 vezes 4 vai dar o quê? 28. Igual. Agora, o menos 4 vai distribuir para esses dois carinhas aqui. Ó. Menos 4 vezes menos x, pessoal, tome muito cuidado com o sinal. O sinal de menos na frente, ele troca o sinal de todo mundo de dentro do parênteses. Olha só, por quê? Ó, menos com menos dá mais, então vai ter mais 4x. Menos com menos vai dar mais, então mais o quê? 4 vezes 6, 24. Observe que todo mundo era negativo. Depois que eu fiz a distributiva de um negativo na frente, todo mundo se tornou positivo. E aí, mais o 4 que está faltando. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Para a gente resolver, vai ficar letra de um lado e número do outro. 7x menos 4x é igual a 24 mais 4 vai dar o quê? 28. E mais o 28 que está chegando, tá bom? Então, ó, esse 28 veio dessa conta e esse outro 28 veio do carinha que manda para o outro lado. Então, ó, 7x menos 4x, 3x, 28 mais 28 dá o quê? 56. Então, isso daqui vai dar o quê? 56. Então, pessoal, quem é o x? Será o 56 dividido por quem? Por 3. E aí a gente finaliza, tá bom? Então, isso aqui, essa é a ideia que a gente tem sobre distributiva. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai trabalhar equações fracionárias, tá bom? Então, equações aí que são de grande importância e aparecem bastante. Então, um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.